Quem és tu, Senhor? O que queres que eu faça? A paz e o amor de Deus e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. No Falando de Jesus hoje, o Espírito Santo me deu uma mensagem ao meu coração. Já faz dias que o Senhor me deu a mensagem e quando eu cheguei no trabalho, eu abri a palavra, o Senhor confirmou ali. Glória a Deus. Mas primeiro agradeço a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a você, querido ouvinte, como você está? Pode comentar, fique à vontade, o canal é para pedir oração, interagir, se edificar, se alimentar da palavra do Senhor. Também eu indico o canal do nosso irmão Luiz Aquino, Vivendo Depois da Morte. Canal edificante, é ali, amados, que eu encontrei a inspiração para estar buscando o Senhor diferentemente, vivendo com o Espírito Santo dentro do meu coração, o Espírito Santo me instruindo, me falando, ouvindo a voz do Espírito Santo, lendo a palavra. Através de você ler a palavra, o Espírito Santo vai fazendo você lembrar, mas para você lembrar você tem que ler. Aí vai, é como um computador, vai armazenando dentro do teu cérebro aquilo que você leu e ele faz lembrar. Mas para fazer lembrar, tem que ler. Glória a Deus. Então, eu quero... Tudo que eu ensinar aqui é porque eu vou estar aprendendo. Estou começando a subir novamente os degraus. Porque tem pessoas, e a gente é uma pessoa, gente, um ser humano carnal, que tem dia que tá bem, tem dia que tá mal, tem dia que tá alegre, tem dia que tá triste. É o normal de nós, seres humanos. Mas o Espírito Santo está aqui para me animar, para te animar. Receba a força do alto através da mensagem da palavra de Deus e através do Espírito Santo que vai nos ensinar quem Ele é. Porque os apóstolos do Senhor eram conduzidos pelo Espírito Santo e eles iam na direção certa. Quando o Espírito Santo falava assim, não desça a tal cidade, porque ele sabia o que iria acontecer lá. O Espírito Santo retinha eles. Eles eram comandados pelo Espírito Santo. Sabe por que a igreja está desta maneira? Porque não está ouvindo mais a voz do Espírito Santo de Deus. Então, amados, mas quem é a igreja? É eu, é você. Então vamos aprender aqui uns com os outros a estar buscando a face do Senhor, a estar conhecendo o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele é tremendo, ele é uma pessoa e ele vive dentro de nós. E eu estou aprendendo a conhecer e a ouvi-lo. Glória a Deus. E na mensagem de Deus, na mensagem da palavra de Deus, vamos estar falando nada mais, nada menos com o apóstolo Paulo, do encontro que Paulo teve com o Senhor. Glória a Deus, eu amo essa mensagem e o Espírito Santo me revelou ela. Quando Paulo estava indo no caminho de Damasco, Paulo era um homem terrível. Paulo, ele era um religioso, você sabia? Mas ele estava do lado dos sacerdotes, daqueles mesmos que mataram o Senhor Jesus, mas ele não tinha entendimento. E ele perseguia a igreja, matava o povo de Deus. Mas no caminho de Damasco, quando ele ia para fazer isso mesmo, pegar os crentes lá, apareceu uma luz. E no meio da luz, aí Paulo caiu por terra e ele disse assim: quem é, Senhor? Paulo, não, Paulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Não entendeu? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Porque se perseguem a nós, está perseguindo o próprio Jesus.
porque nós somos um em Cristo, amado. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. O Senhor Jesus é a cabeça e nós somos os membros deste corpo e temos comunhão com o Senhor. Se perseguir você, se perseguir eu, vai estar perseguindo o próprio Jesus. A palavra do Senhor está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo, vamos ler ali, 11. Então o Senhor lhe disse: apronta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento e acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a sua autoridade do chefe dos sacerdotes, veja bem, para prender todos que invocam o teu nome. Quem que matou o próprio Jesus? Sacerdotes, autoridades. Porém o Senhor ordenou-lhes: vai, pois ele é para mim um vaso escolhido, um instrumento, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Olha só a missão que este homem tinha. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Ali o Senhor Jesus, Paulo teve que ter, ele viu o Senhor, teve encontro, mas ele não entendia. Então, quando ele viu a luz, ele ficou cego e levaram ele para esse lugar, nessa rua chamada Direita. Quando o Senhor falou com Ananias, Ananias foi lá e orou, e as escamas que estavam nos olhos de Saulo caíram. Porque se alguém tem uma visão tão forte assim, fica cego. Como aquela visão que eu tive do Senhor, eu quase fiquei cega de um olho, que eu olhei assim e eu vi a silhueta do Senhor. Eu fiquei 3 dias, muita dor na minha cabeça, e tiveram que orar para que eu não ficasse cega, senão eu iria ficar cega deste olho aqui, ó. Mas o Senhor não quer que eu fique cega, Ele quer que eu me levante, eu cumpra o meu chamado. Amados, o meu chamado é anunciar a você que Jesus Cristo vive, que esse mesmo Jesus que apareceu ao apóstolo Paulo, escolheu um homem que perseguia a igreja, escolheu um homem que era terrível. Sim, o Senhor escolhe para si vasos que às vezes superabundou o pecado, superabundou na sujeira deste mundo, e o Senhor levanta, e o Senhor limpa, e o Senhor lava, e o Senhor purifica, e o Senhor dá vestes novas, e o Senhor usa a boca desses vasos para estar anunciando a palavra do Senhor, anunciando a este Jesus, porque a igreja, ela padece de camarabachuri canta, porque não tem este encontro real com o Senhor. Quem é a igreja sou eu, queridos. Se eu já sofri nessa terra, é por minha causa, é por minha culpa mesmo, porque eu conhecia a religião, eu não conhecia o próprio Jesus, mas quando o Senhor começou a aparecer para mim, algo dentro de mim, olha, mudou, algo de mim renovou, mas o inimigo tentou de todas as formas me separar,
lugar desta comunhão, mas eu digo a vocês, se o próprio Jesus nos ungiu, se o próprio Jesus nos levantou para ser testemunha dele, ele quer te levantar assim como me levantou, como levantou o irmão Aquino lá da morte, ele trouxe de novo para a vida, para dizer para você que existe esperança, existe o Espírito Santo de Deus, que habita no homem, mas com o coração limpo. Tire a sua sujeira, se limpe através do Espírito Santo. Não é religião que vai levar para o céu, mas é a intimidade com o Senhor. Balabachuri canta labachai. O Espírito Santo me disse assim, que o meu povo sofre por falta de conhecimento. O que é o conhecimento que o Espírito Santo está falando ali através da palavra? É o conhecimento de conhecer o Espírito Santo, é o conhecimento de conhecer o próprio Jesus, é o conhecimento de andar com o Espírito Santo, aprendendo a servir ao Senhor de forma correta. Eu estou aprendendo, amados, eu estou subindo os meus degraus pela misericórdia do Senhor, porque eu passei por grandes provações, mas eu digo a vocês, o Senhor Jesus não tem culpa de nada. De quem foi a culpa? Minha mesmo. Por quê? Porque eu não me apliquei a conhecer o Senhor Jesus. Quando o homem e a mulher se aplicam a conhecer o Senhor Jesus, ele aprende a servir a Deus de forma correta, a meditar na palavra do Senhor. Abre a palavra do Senhor e medita. Abre a palavra do Senhor. Peça ao Espírito de Deus que traga a luz da palavra. Conheça primeiramente o Espírito Santo. Você pode estar falando assim, mas eu já li a Bíblia muitas vezes, mas eu não entendo. Eu também, querido, eu também já li a palavra do Senhor muitas vezes, já ouvi muitas pregações, mas eu servi ao Senhor através das pregações que eu ouvi. É errado, querido. Ouve, conheça o Espírito Santo. Como você vai conhecer o Espírito Santo? Bota a tua boca no pó, põe a tua boca no pó, chore, se humilhe e diga: Espírito Santo, eu quero conhecer a Ti. Espírito Santo, eu quero conhecer o Pai. Espírito Santo, eu quero servir ao Pai de maneira correta. Oh, aleluia! Como o irmão Aquino falou para mim, ele fala no seu canal. Para conhecer o Espírito Santo tem que ler a palavra do Senhor, e ele me instruiu a começar lendo pelo livro de João. Eu li todo o livro de João. Agora, irmão Eli, vai, estudei. Maravilhoso. O Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo veio sobre mim, como teu testemunho aí atrás, querido. Não é o teu tempo de servir a Deus que vai te levar para o céu. Olha, eu aprendi muitas coisas, sim, eu tive muitas experiências, mas eu não aprendi a conhecer o Espírito Santo. É Ele que vai me mostrar o Pai, é Ele que me mostra, é Ele que vai te mostrar o Pai, é Ele que vai te ensinar a ter humildade no coração para suportar as aflições, como o apóstolo, como o Senhor falou ali, que ia mostrar a Paulo quanto ele deveria padecer pelo nome dele. Aquele que serve ao Senhor é perseguido, aquele que serve o Senhor é afrontado, mas não devemos desistir, não, aí que temos que se fortalecer. O Senhor permite muitas vezes de nós passar por humilhações para nós aprender a ter humildade, a ter simplicidade. Vamos buscar a simplicidade e a humildade através do Espírito Santo de Deus. Então, amado, quando eu tive a experiência com o Senhor, no outro dia eu falei: Senhor, mas hoje eu tô tão murcha, eu não tô igual a ontem. O que aconteceu? Senhor, Espírito Santo, tu estás aí? Eu fiquei preocupada. Tu estás aí? Aí, a mim, o Espírito Santo me mostrou a visão. Vi uma pomba
cima da minha cabeça, a mesma pomba que apareceu, o Espírito Santo apareceu em forma corpórea de uma pomba sobre o Senhor, eu vi sobre a minha cabeça. Não sou mais que você, queridos. Aqueles que recebem o Espírito Santo está ali testificando a mensagem, testificando. Mas vamos cuidar para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Vamos vigiar, vamos andar com o Senhor, vamos servir ao Senhor com alegria, com entendimento, com humilhação, queridos. É isso que o Senhor quer. Vamos aprender a conhecer. Ele quer ter intimidade conosco, como Deus tinha intimidade com Adão e Eva, que todos os dias, na viração do dia, aparecia para conversar com eles. Deus quer conversar com você. Deus quer conversar contigo. O Espírito Santo, ele transmite a voz do Senhor. Era balabácia. Esta é a missão do Espírito Santo na nossa vida, queridos. Transmitir a voz do Senhor para mim, para você. Oh, aleluia. Dai crédito ao que está sendo falado aqui. Eu somente sou boca do Senhor. Eu somente sou boca do Espírito Santo. E estou aqui ministrando para a tua vida, para que você se levante, para que você não se desanime de servir ao Senhor por causa de ministérios, por causa de cargos, por causa de igreja, por causa de líderes que às vezes nem conhecem o Espírito Santo de Deus. Mas vamos nessa humildade, vamos servindo ao Senhor, vamos buscando conhecer Ele melhor, vamos buscando a salvação, de olho no alvo, Cristo. Você ouviu essa mensagem, você sentiu no teu coração de fazer um concerto com o Senhor, de querer receber o Espírito Santo? Ore assim comigo e repita: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Senhor Jesus, me ajuda a conhecer o teu Espírito Santo, para que assim o Espírito Santo me abra a palavra, que me faça entender a palavra, que eu possa conhecer o Senhor, porque eu possa obedecer ao Senhor, que eu possa andar com o Senhor a cada dia. Senhor Jesus, cura as minhas enfermidades, porque o pecado que traz muitas vezes a enfermidade, e muitas enfermidades, como o Senhor dizia, é para a glória do nome dele. Senhor, levanta essa pessoa que está paralítica, levanta essa pessoa que está à beira da morte na UTI. Tu tens todo o poder nos céus e na terra, Pai, para fazer grandes coisas, porque o Senhor disse que nós faria coisas ainda maiores que o Senhor fez, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Oh, glória, que felicidade. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Continua firme, se alimente desta palavra, viu? Continue, não desista. Sirva ao Senhor com alegria através dessa mensagem que o Espírito Santo nos trouxe nesta manhã. Fique com Deus, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.